E aí, gente, eu sou o Ângelo, estou aqui no estúdio da Escola Convergência e a equipe da escola me mandou algumas perguntas para eu responder nesse momento. O que você entende por o reino de Deus é tomado à força? Tem a ver com esforço pessoal? Não! Essa é uma tradução errada. A tradução certa essa seria a melhor tradução. O reino de Deus avança violentamente. Ou seja, a violência, a força está no reino. O reino avança com força. Poderíamos colocar que ele espera uma reação violenta, intensa daqueles que entram no reino. Mas dizer que o reino é tomado por esforço é uma perspectiva errada do que está escrito no verso. À luz da Bíblia, qual a definição ou o que seria um vício? À luz da Bíblia? À luz da Bíblia eu não sei, porque no momento não me vem na mente a luz da Bíblia. Mas eu creio que à luz da verdade e da realidade, vício é tudo aquilo que me controla. Toda substância, comportamento, tudo aquilo que externamente me controla. Então, isso é um vício, seja alimentar, seja comportamental, seja qual for, é uma coisa que me controla. Então, tudo aquilo que me controla, que me leva a agir de maneira contrária àquilo que eu quero, ou me leva a querer aquilo que eu não deveria de querer, é um vício. Todo cristão é um missionário? Não. Se todo cristão é missionário, ninguém é missionário. É muito interessante a expressão do Spurgeon, se todo cristão não for missionário é um impostor, mas não é um versículo. Então, o fato de termos missionários transculturais é importante porque uma vez que você diz que todo mundo é missionário, você joga a coisa num nível lá embaixo e você então acaba não tendo os verdadeiros missionários com intensidade, poder e levantamento de recursos que vão para outras nações. O que nós temos é igreja missional. Toda igreja tem que ser missional e todo cristão tem que ser missional. Mas nem todo cristão é missionário. É diferente uma coisa da outra. Todo cristão é missional no sentido de que ele está engajado na missio Dei, na missão de Deus. Mas nem todo cristão é missionário no sentido de que ele está indo até uma nação e fazendo discípulos naquela nação. Não, porque isso é o serviço apostólico. Então, o serviço apostólico é para alguns discípulos de Jesus que vão fazer isso. E assim como nem todos são pastores, nem todos são missionários. Então, todos são missionais, mas nem todos são missionários. O marido descrente é santificado pela mulher? Isso é base bíblica para crer que o cônjuge será salvo? Pergunta complicada. Não é base para crer que o cônjuge será salvo, mas é base para crer que tem uma graça de Deus, uma bênção de Deus no casamento, no convívio de crente com o incrédulo. Ok? Tem uma bênção, tem uma graça, porque tem esse convívio aí do crente com o incrédulo. Mas salvação se dá pela fé individual exercida em Cristo. Caso contrário, nós estaríamos dizendo que existe uma salvação que ela é exercida a partir de uma autoridade que alguém exerce, que de cima para baixo ela vem. E existem pessoas que creem nisso, que existe uma autoridade federativa do marido, que ele exerce e isso acarreta sobre os outros, mas e se nós estivéssemos falando da esposa, como seria isso? Né? Então, não. Como começar a estudar sobre o movimento de igreja nas casas? Eu diria que você deve começar estudando o livro Casas que Transformam o Mundo. Muita gente
não levou esse livro a sério. Esse livro é radical. Esse livro pega na ferida de quem é apaixonado por um templinho, é apaixonado por um salãozinho. Ele corta na raiz isso, ele é apaixonante, então eu diria para começar a estudar por aí. E é claro, se você tem a possibilidade de estudar a história da igreja, eu estudaria o movimento o House Church Movement, que aconteceu lá na Inglaterra com o John Noble e os outros irmãos, que aí você veria o movimento em termos históricos. Mas eu leria o Casas que Transformam o Mundo. Quantos anos você crê que a Terra tenha? Se são apenas 6.000, como diz a tradição judaica, como explicar os eventos e fósseis datados antes disso? Porque o dilúvio fez com que os fósseis, quando passou o dilúvio e congelou os fósseis, eles tivessem uma aparência de mais antigos. Como deixar de ser solteiro? Algum versículo para ajudar? Não tem problema ser solteiro, primeira coisa. Acho que tem uma coisa assim na igreja evangélica de menosprezar a solteirice como se o solteiro fosse uma pessoa de classe menor. Eu acho que isso é muito ruim. Eu não sofri isso porque eu era bem louco. Em que sentido? Eu era bem intenso no ministério e na busca por Deus. Então eu não tinha nem tempo de ficar pensando o que as pessoas pensavam de mim. Eu estava buscando a Deus. Estava orando, eu estava em vigília, eu estava em conferência, eu estava em ministério. Eu estava intensamente buscando a Deus. Mas eu também não estava numa comunidade como a nossa comunidade, por exemplo, que é uma comunidade que preza muito por família, então você tem o assunto família em todo o tempo ali, e aí acaba que se você é solteiro, você está se deparando com o assunto família constantemente. Eu não sofri isso. Eu era mais sozinho, intenso, então eu não sofria essa mesma coisa. Eu não saberia dizer como é que seria. E não tem uma fórmula, mas vou dizer o que aconteceu comigo. Eu não estava apaixonado naquela coisa de ai meu Deus do céu, estou super apaixonado, estou passando mal de apaixonado quando eu ia casar. Não. O que eu fiz foi uma decisão racional. Eu olhei e pensei, esta irmã é uma irmã correta, uma irmã de Deus para casar. E ela pensou também isso. Chegando na época, eu fiquei cheio de dúvida. Por quê? Porque é aquela coisa, o resto da vida, vou ficar com essa pessoa? Meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir conviver? E aí eu li o C.S. Lewis falando sobre a experiência do amor, que quando você ama uma flor, de repente o amor pela flor passa e ele se torna amor por jardinagem. Então o amor ele toma novas formas e foi o que aconteceu. O amor ele foi ampliando e mudando e tomando novas formas. Eu basicamente abracei o conceito de aliança que é não tem volta, e já que não tem volta, eu vou embarcar nisso aqui e é pro resto da vida. Eu não sabia se eu amava ou não amava. Na verdade eu estava amando, mas não sabia. Só depois eu fui perceber que eu estava amando. Então eu decidi entrar e é aquela coisa, não tem volta. E esse ponto é que eu acho que pega muita gente que não casa. Aquela coisa de vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Não tem volta. É preciso chegar nesse ponto de acabar com as opções e dizer, eu tô aqui, isso aqui não vai ter volta, porque todo casamento vai ser ruim. É claro que tem alguns casamentos que vão ser terríveis por causa de uma escolha muito errada, porque a pessoa não ouviu o conselho, a pessoa realmente emburrou de ir na pessoa, sabe? Ir na pessoa totalmente errada, aí é outra coisa. Mas fora isso, todo mundo vai sofrer. E é esse tipo de sofrimento que muita gente quer evitar e nunca casa. É por causa disso que muita gente não casa. Tem um sofrimento intrínseco, difícil, que vai passar na hora de casar e as pessoas não querem passar por isso. Mas tem
um momentum entre os momentos difíceis que de repente você olha assim e fala, nossa, a gente é uma equipe, a gente tá junto nessas dificuldades e de repente isso começa a construir uma ponte, começa a construir uma confiança e aquilo ali é o casamento. Mas às vezes isso é 10 anos depois de casado, às vezes é 15 anos depois de casado. Então é um processo, porque são dois seres humanos, não é do dia para a noite. É um processo que o que eu preciso para casar? Eu preciso casar, entendeu? Eu preciso casar com o feio, eu preciso casar com o chato, eu preciso casar com o besta. O Arlindo falou, ou a pessoa é chata ou a pessoa é idiota. Ele falou num vídeo, eu sou da classe do idiota. E quando eu falo idiota, é bobalhão. Só que eu seguro para não expressar tanto para minha mulher o quanto que eu sou bobo. Mas eu sou. E o cara que é certinho é porque ele é extremamente chato. Mas é assim. E as irmãs, eu não sei como é que é a realidade da mulher. Eu não saberia aconselhar a mulher. Mas do homem é isso aí. Vai ter que pastar. Então, curte esse vídeo, compartilha e que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Deca ou Durateston? Depende de qual o ciclo você quer fazer. Vocês não vão postar isso. Não duvido, não.